Bom, vou me apresentar. O cara nem se apresentou ainda. Tudo bom, galera? Eu sou o Denilson, Grupo Fernandes. Eu sou engenheiro de dados no Mercado Livre. Também sou professor na área de banco de dados. Lecionei na Faculdade Impacta. Não sei se vocês conhecem, lá em São Paulo. E já estou aí 12 anos na área de dados, né? A tribulação. Já percebi que é comigo mesmo, né? Cara, estou muito contente de estar aqui, de verdade. Assim, é muito bom ver a nossa área tendo a relevância que a gente merece. Sabe por que eu falo isso? Meu primeiro trabalho na área de TI, eu trabalhei numa consultoria. Era uma consultoria, assim, completamente voltada a desenvolvimento de sistemas. Dados era aquilo lá, aquela caixinha para fora. Eu trabalhava com Reporting Services, que é o pai do Power BI, não sei se vocês conhecem. Aí eu lembro que teve uma reunião de todo o time técnico, né? Aí o meu diretor da área, gente boa, tá? Mas ele era foda. Chegou assim e falou: galera, estamos com todos os desenvolvedores aqui e o Denilson. Ou seja, a nossa área era muito ali, os carinhas de dados, o time de dados. E hoje a gente tem a nossa importância cada vez mais, cada dia mais. E hoje, com essas ferramentas de IA, com inteligência artificial, cara, não dá mais para você coexistir e pensar em qualquer área sem o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa visão, né? E o que eu queria trazer muito para vocês é um approach mais da área fiscal e contábil, que é o que eu estou atuando mais forte lá no Mercado Livre, já vai fazer quase 2 anos. E a minha vontade de trazer esse tema é porque, assim, o que eu vejo de inovação, de investimento, de produtos e sistemas e capabilities que o Mercado Livre desenvolve para tratar esse tema que é muito crítico e é um pouco até sensível, que é a parte contábil e fiscal, né? As empresas hoje, digo, empresas de grande e pequeno porte, ainda tem muita dificuldade nesse ponto, né? Se vocês pegarem aí qualquer profissional contábil, fiscal, quantas vezes ele fala: pô, é fechamento, vou ficar até mais tarde, vou ter que trabalhar fim de semana. Aquela planilha gigante com 700 abas. E o cara lá fazendo PROC-V, pegando o dado de um canto de outro, batendo, discutindo. Um atualiza a planilha, o outro atualiza por fora. E, cara, e a gente falando de inteligência artificial, de skill, de GNA, e o cara ali no Excelzão, declarando imposto da empresa ou fazendo qualquer equiparação contábil. Eu lembro que em 2018, eu trabalhei numa empresa que era uma agência de publicidade, velho. A gente entregava os relatórios de BI tudo cagado para o cliente. Tipo assim, você fazia a query, copiava, colava no Excel e mandava para o cara os dashboard e tal. E falava: não, isso aqui é tudo automatizado, tem um sistema por trás, não sei o que lá. E tudo no copia e cola. Eu tinha um gerente que ele falava: não, a gente tem que começar a aplicar machine learning, modelo de machine learning. Pô, cara, a gente está copiando e colando dado no Excel e pôr no relatório para os caras, velho. Tipo, vamos arrumar a casa? Vamos arrumar a casa, fazer o arroz e feijão, né? Que o básico, por mais que a gente está numa zona assim de mudança, de novo, todo mundo aprendendo agora, o básico ainda ele é muito relevante. E às vezes a gente negligencia o básico e foca só nas inovações estratosféricas. Eu não estou falando que não deve investir, deve, com certeza. Não dá para a gente viver hoje mais sem inteligência artificial, sem qualquer produto desse tipo. Mas a gente tem que começar a olhar um pouco mais dentro de casa. Tem muito profissional, muita gente ainda penando, que necessita dos nossos recursos, necessita dos nossos serviços, e a gente só vendo outras coisas, tá? Cara, como a minha memória é muito ruim, o slide ia me ajudar bastante, tá? Mas assim, pensando em
cérebro já não funciona, né? Porque assim, antigamente você usava o cérebro, velho. Eu usava muito. Você precisa decorar um telefone, um caminho. Cara, eu me perco no bairro. Tipo, eu tenho que pôr o Waze, assim, o Waze fala, cara, eu não acredito, mano. Sério, aqui? Não, me recuso. Me recuso. Tá aparecendo para mim aqui, então ajuda, tá, galera? Assim, eu trabalho com engenharia de dados já vai fazer mais de 10 anos, já trabalhei na Riachuelo, já trabalhei na Atento, fui do time da Magalu também, e hoje eu tô trabalhando no Mercado Livre, vai fazer 3 anos. E, cara, por que eu quero também levantar esse tema com vocês? O impacto. Cara, hoje, qualquer empresa, ela não funciona sem estar com o sistema tributário e fiscal alinhado, auditado e preciso. E eu falo isso com muita propriedade, porque, cara, a gente atua na América Latina. Pensa num lugar que é difícil de você trabalhar. Pensa que você tem regras fiscais para o Brasil, para a Argentina, México, Chile e assim por diante. Cada província tem uma maneira de trabalhar, uma alíquota, cobra um determinado imposto, um imposto é X, o outro é Y. E, cara, para você estar implementando isso, a gente sofre bastante, tá? Tecnicamente falando, um dos pontos que eu queria trazer para vocês. Regra de negócio. Qual o grande problema hoje para nós que somos desenvolvedores de dados? Regra de negócio no código. Eu sei, você sabe, eu também faço muito. O que é? Você está lá fazendo a sua query, sua consulta, desenvolvendo seu código Python, e você vai lá e, por exemplo, eu tenho uma alíquota, um valor que eu quero validar. Hardcode. Digito lá, 10%, 18%, país, Brasil, estado SP. Cara, funciona? É boa prática? Não. A gente tem que começar a tirar a regra de negócio do código. E não é simples. Por quê? Porque a gente tem que entregar a coisa. Tem prazo, tem que entregar, tem cobrança. Mas quando você desassociar a regra de negócio do seu código, você vai ter muito mais agilidade para fazer manutenção e mudança, que é uma coisa essencial pensando na área tributária ou até em qualquer área de dados ou de negócio. Cara, se você não tiver que mudar a sua query 2, 3 vezes aí por ano, dependendo da necessidade do cliente, é muito raro acontecer, ou qualquer outro processo. Ah, mas como é que eu faço isso? Cara, tem várias maneiras. Por exemplo, uma coisa bem simples que é muito difícil de ver hoje em dia, tabelas parametrizadas. Então, por exemplo, eu tenho ali uma alíquota. Ao invés de eu pôr hardcode, eu coloco numa tabela paramétrica e eu posso versionar essa alíquota, posso pôr uma data de validação, de o período que ela está válida, o período que ela foi desativada. Eu posso criar um YAML, que eu tenho as regras de negócio, eu aplico no meu código, que é uma coisa mais refinada. Mas assim, cara, o trade-off é muito bom no futuro. Por quê? Porque você, na hora de dar manutenção, vai ter muito mais facilidade, é só mudar na regra, você não precisa ir lá no código, fazer comitar novamente, abrir aquela procedure lá no banco relacional, naquele MySQL, que ninguém sabe como foi feito, aí tem que sempre dar aquela manutenção naquele legado infernal. Então, assim, eu também sou do time do deixa para amanhã, mas, cara, é uma boa prática, ajuda bastante. No Mercado Livre a gente tenta prezar muito por essa divisão e vem dando certo. Opa, agora foi. Vamos lá. Cara, e pensando na área tributária, além da complexibilidade, você tem muita obrigação acessória. O que é obrigação acessória? O governo pede, o governo quer fiscalizar, o governo exige, mudou uma portaria. Você tem que ficar enviando documentações, tem que ficar enviando
dados de imposto que você paga, mudanças de tributação. Então, assim, a grande ameaça é o quê? Você não tem tanto controle desse agente externo. E é punitivo. Ou você entrega ou você é mudado. Não tem muito o que fazer. Então, assim, hoje, quando a gente pensa em informação fiscal, qual que é o problema? Não vem numa caixinha pronta, né? Não vem tudo bonitinho, mastigadinho, num banquinho certinho, só fazer os 4 joinzinhos lá, jogar a tabela em produção e já era. Não, cara. Está pulverizado pela empresa. E aí que está o perigo. Arquitetura de dados. Cara, eu vi aqui, eu esqueci o nome da moça, desculpa, como eu disse, a minha memória é péssima. Mas, cara, ela falou Avan, né, na palestra anterior. Ela bateu numa tecla essencial, cara. Arquitetura de dados. Cara, a gente está em 2026 e a gente ainda está falando de arquitetura de dados. Eu tenho certeza aí que vocês que trabalham na área vão lá na sua empresa e vai falar, pô, a arquitetura de dados aqui está osso, está complicado. Eu ia falar outra palavra, mas não, né? A arquitetura de dados aqui não funciona, essa tabela não está boa, essa tabela aqui a gente tem que fazer um enriquecimento, tem muito processo, você vai pegar o dado de um lugar, não tem acesso. E aí você começa a sofrer blockers no seu projeto. Você não consegue acessar a informação, você não consegue juntar o quebra-cabeça. Imagina o seguinte, você está montando o quebra-cabeça na sua casa e está faltando uma pecinha. O quão frustrante é. Às vezes uma tabelinha ali, uma coluninha, é um impeditivo para você entregar uma obrigação acessória e você pode ser multado por isso. E, cara, não é fácil. Por quê? Porque o dado, ele está pulverizado. É natural. Você tem dado de estoque, você tem dado de venda, de entrada, de serviços. Então, é um desafio. É um desafio e todas as empresas passam por isso. Mas qual que é a importância? A gente tem que ter confiabilidade nos nossos dados. Rastreabilidade. Ou seja, eu tenho que saber de onde esse dado vem, se ele é íntegro, se ele está bem ajustado, qual que é a escalabilidade. Já aconteceu de vocês colocar alguma coisa por produção no rodar? Já aconteceu? Nunca acontece, né? Na minha máquina funciona, no servidor de teste foi, aí fica lá com todo mundo com aquela cara de bunda. Ah não, não está rodando ainda. Por quê? Escalabilidade. Em produção, velho, a coisa muda. Em produção é o jogo de verdade. Então, assim, tem que ter esse cálculo, tem que saber como essa estrutura vai funcionar de fato, né? Aqui, galera, entrando ainda em arquitetura de dados, meus 3 centavos que eu imagino. Toda arquitetura de dados boa mesmo, ela não vem do zero. É difícil o cara já nascer com uma arquitetura de dados boa, velho. Alguém, de verdade, mano, já começou um projeto assim, de cara, e você falou, cara, começamos a arquitetura aqui, foi bom pra caramba, deu tudo certo, a gente não precisou fazer ajuste nenhum, os relatórios... O cliente, nossa senhora, meu, só faltou beijar meu pé. Tem algum caso aí? Não, né? Eu imagino. Cara, a arquitetura de dados é meio que uma fênix. Para ela ser boa, ela tem que nascer de uma ruim. Porque você vai aprendendo os gaps, as dificuldades. E, claro, tem toda uma construção. Mas tem um modelo de arquitetura medalhão, é bem difundido, tá? Eu posso estar falando alguma coisa que para vocês já vi isso daí em 2016, mas assim, é difícil você implementar uma arquitetura medalhão boa, tá? Eu já vi em muitos projetos uma tentativa de implementar uma arquitetura medalhão. Basicamente é o quê? Eu tenho a camada bronze, que eu pego o meu dado de várias origens, eu vou armazenar ele em um local. Pode ser um data lake, um banco de dados, pode ser qualquer ferramenta. Mas qual que é a importância dessa camada? Que ela seja a mais pura possível.
mais pura possível. Por quê? Porque é a partir dela que você vai poder auditar o restante. Camada silver. A camada silver, para mim, é o cerne da coisa toda. Por quê? Porque é lá que você vai pegar o dado da bronze, vai fazer o tratamento do dado, vai tipificar ele, deduplicar, qualificar ele e armazenar. E você versiona o dado. Isso é muito importante. Criar um versionamento. O que é um versionamento? Cara, chegou um novo dado. Essa linha se mantém, mas ela é desativada e essa nova entra como verdadeira. Assim, sempre a nova que entrar vai ser a verdadeira e a anterior vai ser uma falsa. Por quê? Para você manter ali o controle do que entrou e saiu. E aqui que está um erro muito comum na camada silver. As pessoas começam a aplicar a regra de negócio. O que é a regra de negócio? Ah, cara, estou aqui na minha camada silver, já vou fazer uma soma aqui dos valores, já vou fazer um total, já vou fazer um percentual, já vou calcular um imposto, já vou fazer isso. Cara, aqui não. Aqui você só trata o dado. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Imagina o seguinte, eu tenho uma nota fiscal. Se eu pego a minha nota fiscal, faço uma somatória dos itens, crio um total e depois eu quero ver o percentual que cada item incide pela nota. Se não, por um acaso aqui eu faço uma somatória e o dado está duplicado, eu vou ter um valor dobrado. E esse dado ele vai seguir adiante para uma camada gold, que é uma camada de negócio. E o negócio vai usar esse dado, e aí, não sei se já aconteceu com vocês. Assim, é difícil acontecer. O cara chega e fala, o relatório não está batendo, mano. Vai ser, não, como assim, velho? Tá batendo. Não, pô. Tem aí, 750 mil a mais. Aí você, 750... E para você achar? Para você achar, sei não, pô. 750 mil tá tranquilo, deixa passar. Os caras, não, pô. Vou enviar isso para o governo. Eu tenho que bater na vírgula. Senão a gente toma multa. Aí você vai olhar o quê? Na camada anterior, na silver. O valor também está duplicado. Por quê? Porque você aplicou regra de negócio numa camada que não deveria. E aí você vai ter o quê? Que lá na camada bronze, que é um inferno, o dado tudo acabado, avacalhado, e vai ter que validar de lá. E aí, meu amigo, você vai gastar tempo, recurso, processamento, vai se lascar, sendo que você poderia só ver ali na silver que não está legal. Então, assim, são coisas bobas. São, mas, mano, a gente ainda está pecando nisso. Todo mundo. Duvido que tenha uma empresa aqui que ainda não tem esse tipo de dificuldade. Senão a gente não estava nem aqui. Na verdade, a gente está aqui com medo de ser substituído pela IA, mas tudo bem, né? Bom, galera, qual que é o benefício? Cara, qualidade. Isso aqui ajuda demais na implementação dos seus dados, dos seus relatórios. Governança. Cara, chegou lá na ponta, o dado está errado, eu posso falar, não, eu peguei na origem. Está aqui, está errado aqui. Então, quem me mandou o dado, você que tem que responder. E transparência e, cara, uma série de benefícios, assim. A arquitetura medalhão é uma boa prática, assim, se você for implementar uma nova arquitetura, vale a pena dar uma olhada, eu acho muito válida, ela é amplamente utilizada hoje em vários tipos de projeto, por várias empresas, a arquitetura medalhão. Cara, um conceito também que eu acho que deu uma caidinha, não sei se vocês ouviram falar, pareceu um golfinho, subiu, fez uma graça e desceu, data mesh, né? Você ia trabalhar, estava todo mundo com um livrinho de data mesh, assim, ó. Hoje ninguém quase fala. Mas, cara, eu acho um tema extremamente importante também. Basicamente é o quê? A ownership dos dados. O que é a ownership dos dados? Cara, quem que é o dono do dado? Todo o time é responsável pelo dado que ele produz. E quando a gente pensa em tributos, é extremamente importante, porque assim, a área tributária, ela não pode ser só um consumidor do dado, ela tem que ser o responsável. Ela tem que saber o que está acontecendo lá e ela tem que saber
o porquê daquele valor está refletindo no relatório. Não adianta eu só consumir aquele dado. Eu tenho que ter ownership, eu tenho que ser o dono. Isso é para todos os times, é importante. E por que isso pega muito na área tributária? Porque, cara, eu preciso de dados de diversas fontes. Diversas fontes. E quando você tem um repositório único, uma tecnologia única, um lugar mais fácil para você acessar, você tem muito menos dificuldade. Quando o dado ali, lógico, né? O nível de segurança, proteção de dados PII, dados sensíveis, não é casa da mãe Joana, lógico. Tem que ter todo esse tracking aí de segurança, mas o dado ele tem que ser fácil para ser acessado, né? Não adianta eu colocar o dado ali num repositório que ninguém acessa, eu não vou conseguir extrair valor desse cara. Então, assim, você tem vários benefícios: escalabilidade organizacional, autonomia do time, né? Então, assim, aquele dado é meu, cara, eu que cuido. Eu que tenho autonomia. E melhor governança. Bom, galera, acho que aí, né, não dá muito para fugir nesse tema. Inteligência artificial. Cara, no Mercado Livre a gente está investindo bastante em inteligência artificial. A gente é cobrado, né, como funcionário, para estar utilizando a inteligência artificial para melhorar a nossa produção, como nós implementamos o nosso código. Nós temos métricas muito interessantes de quanto você utilizou a inteligência artificial para colocar o dado em produção, né, para colocar o código em produção. E, cara, quando a gente pensa na área contábil e na área tributária, você pode usar várias gamas de conhecimento, vários tipos de recursos de inteligência artificial. Então, assim, documentações, para documentar reunião, código com certeza ajuda bastante, arquitetura. Então, a inteligência artificial, ela é hoje, assim, talvez o melhor aliado para a gente ter mais produtividade, segurança, agilidade. Então, cara, né, eu vou chover no molhado aqui, todo mundo sabe a importância, já teve palestras focadas em inteligência artificial, acho que está todo mundo sedento, aprendendo, né? E é bem gostoso isso, acho que cada dia a gente está vendo a coisa acontecer. Bom, galera, um ponto que eu acho muito interessante é o cluster de conhecimento que a gente obtém com ferramentas que talvez nem toda empresa utiliza. E eu acho super válidas assim para melhorar como nós trabalhamos. Não sei como está o nível de vocês, o que vocês utilizam ali para ajudar no código. Vocês já ouviram falar do Cloud ou do Cursor? Alguém já trabalhou? Alguém já ouviu falar? Já trabalhou com o Cursor, Cloud? Bom, galera, eu recomendo fortemente, assim, até quem não desenvolva, que goste, utilizem, dê uma olhada nessas duas ferramentas, o Windsurf também, são ferramentas extremamente interessantes. Hoje, como desenvolvedor, você tem muito mais poder de desenvolvimento, cara. Ele automatiza muita coisa que você perde muito tempo fazendo. Validação, por exemplo, você precisa fazer uma manutenção de um código, ele automatiza tudo. Basicamente assim, você com um canhão na mão, ajuda demais. E o interessante cara, não é só utilizar ele, você pode criar novas skills, criar agentes. Cara, é um novo mundo, ajuda demais, eu recomendo fortemente. Se hoje você ainda abre o código, copia lá na sua IDE, dá manutenção, cara, você está ficando defasado. Denilson, você acredita que a gente vai ser substituído? Cara, não. Tranquilamente não. Acho que a gente só vai mudar a maneira que nós trabalhamos, como sempre. Porque assim, na verdade, quem que cria código do zero aqui? Ninguém, nunca foi assim. Eu lembro que um amigo meu falava, cara, eu sem o Google e o Stack Overflow, eu não consigo trabalhar. É normal, a gente não... Cara, eu fiz um curso, lembro até hoje, eu fiz um curso do Hadoop. Não sei se vocês já ouviram falar do Hadoop. Pai ali do Spark, do Databricks. Fui fazer um curso, cara, tinha que... Para fazer um
um select. Você tinha que ir no terminal, fazer um comando em Java. Eu olhei aquilo e falei, nossa, velho, não tenho... Meu cérebro não é o suficiente para esse tipo de coisa. Deixa eu ficar aqui no meu SQLzinho mesmo. E aí o que aconteceu? Foi facilitando. Veio o Spark, veio o Databricks. A gente começou a sair do SQL, trabalhar mais com o Python. Começamos a trabalhar mais com Machine Learning. E, cara, tá vindo agora inteligência artificial. E é uma mudança muito brusca. E como desenvolvedores, a gente não pode simplesmente aceitar pacificamente. Cara, eu acho que a gente está numa posição muito boa, que é correlacionada diretamente na nossa área. Então, assim, para nós de dados, cara, não tem que pensar que vai ser substituído. A gente tem que pensar que a gente vai ganhar em novas ferramentas para estar desenvolvendo muito mais coisas, né? Também uma coisa que eu gosto muito, que eu não sei se vocês fazem também, é utilizar o Notebook LM e o Gemini do Google. O Notebook LM, ele é bem interessante, ele é como se fosse um centralizador de documentos. Você municia ele com vários documentos que você gera em reuniões, documentos de definition of done. Por exemplo, se você vai desenvolver uma obrigação fiscal nova, você municia ele com todas as informações de PDF, documento, dados, e ele cria um cluster de informação. Ele cria um agente especializado naquele tópico. Ajuda demais. Por quê? Quantas vezes você está trabalhando, vem aquele usuário e fala, oi, tudo bom? Aí você, puta merda, o que é? Posso tirar uma dúvida? Aí você, tá bom, fala aí. Consegue entrar rapidinho? E manda o link da reunião. Aí você, cara, é que eu gosto de falar palavrão, mas eu estou me segurando. Sei lá, você está lá sem camisa lá em casa, lá nesse calor, esse ar-condicionado. Aí você, oi, tudo bom? Então, o que é isso aqui no relatório mesmo? Aí você tem que explicar a regra pela 4ª vez. Ai, não entendi. Aí você explica de novo. E nisso você vai perdendo tempo, vai se estressando. Cara, manda ali o Notebook LM e fala, ó, tem aqui, tira suas dúvidas aqui, tem as documentações, ele vai te ajudar. E ajuda, viu, galera? Por mais que o usuário, ele gosta da zona de conforto. Mas se você empurrar para ele, falar, ó, utiliza uma ferramenta boa, é da empresa, tá ali, você vai conseguir se guiar. Ajuda bastante. E, cara, tomar nota de reunião no Gemini, não sei se vocês têm esse costume, não sei. Vocês têm? Toma nota? Cara, é incrível, velho. Você toma nota ali, gera documentação, manda ali no Notebook LM. Cara, você não precisa ficar gravando mais reunião para assistir. Porque ninguém assiste reunião, né, velho? Vamos lá. Eu posso pedir para gravar? Você já assistiu uma reunião na vida? Quem assistiu já uma reunião na vida? Era importante, né? Cara, eu já... Mas não, pode gravar aí, velho. Não tô assistindo nem série, mano. Não consigo nem assistir série, eu vou assistir reunião. Enfim, muito mais prático, né? Cara, e agentes especializados? Quando a gente pensa em dá para você criar skills, agentes especializados, e eu gosto de 2 em particular. O engenheiro de dados, que assim, né, ele vai te ajudar muito na hora que você for fazer seu código para validar melhores práticas. Ele vai automatizar muita coisa que a gente faz manual. Porque assim, vamos lá, não sei se todo mundo aqui é técnico ou codifica, mas, cara, como a gente fazia antes? A pessoa passava o problema, aí você falava, puta, era foda. O cliente estava falando lá com você não estava mal prestando atenção. Aí você, puta, acho que é parecido com o tal fluxo que eu já fiz. Aí você copiava o código, adaptava a query. Você nem prestava atenção no que o cara estava falando. Você já estava ali fazendo o código na cabeça. Então, assim, você que é usuário, você está falando com o dev, ele não está prestando atenção, velho. Ele está codando aqui, ó. Está ali, ó. Tabela tal, não sei o quê, pipeline tal, eu faço isso, eu faço aquilo. E a regra de negócio, que é o importante, cagamos. Aí o cara vem lá, ó, aqui o relatório. Aí você, não foi isso que eu pedi. Não, mas não era isso? Não, pô. Pô, esse time de produto aí, velho, passa tudo errado.
Tipo, mas você foi lá procurar o cara de produto para perguntar? Não, não. Eu pensei que era assim. Eu falo porque eu fazia isso. Se tem um cara que já fez muito isso, sou eu, velho. Assim, experiência. Eu acho que é o padrão que a gente já tá, sabe? Aquela ansiedade de entregar. E acontece muito. Então, assim, hoje, eu acho que a IA ajuda muito nesse ponto, velho. Você pegar a documentação, você pegar ali uma horinha, pôr no chat GPT, pedir para ele te dar uma analisada no que foi falado. Com essas skills, por exemplo, de agente tributário, cara, ele vai te ajudar a mastigar a regra, porque é muita regra técnica, né? Então, de repente, um tipo de material de produto, você tem que fazer um cálculo assim, que vai estar na tabela assada. Então, esse tipo de agente, um agente de engenheiro de dados, se ele tiver ali uma conexão com sua base de dados, ele vai ajudar você a chegar em tabelas que talvez você não conheça tanto. Fazer um descritivo da tabela, fazer uma amostragem para você saber se faz sentido. Você pergunta ali, olha, esse campo aqui, ele é referente a isso que o cliente falou, ele vai fazer uma análise para você. Então, assim, é muito mão na roda. Hoje, se você ainda tem que pegar, codificar, olhar o dado, infelizmente você está defasado. Você tem que utilizar essas ferramentas para facilitar o seu dia a dia. Cara, eu não sei como está de tempo aqui, que não aparece, tá? É porque eu não gosto de passar muito, mas beleza. Um caso aqui que eu queria trazer para vocês, é um caso que eu implementei no Mercado Livre, ajudei a implementar. E aqui eu trouxe uma simplificação, tá? De um caso que nós tivemos que automatizar em casa, que foi uma obrigação fiscal chamada CAT 06. O que é a CAT 06? A CAT 06, ela é uma portaria, né, que o Cefaz criou para você poder monitorar o quanto você está tributando de ICMS e ICMS-ST. Vocês sabem o que é ICMS? Todo mundo sabe? Bom, vamos lá. Não sou especialista fiscal, tá? Mas trabalhei um tempinho com isso. O ICMS, ele é o imposto de circulação, mercadoria e serviço. Ele é estadual, ou seja, todo produto, todo serviço que você faz, você tem que pagar ICMS. O ST é de substituição tributária. Qual que é a diferença? O ICMS você paga ao decorrer da cadeia. Então, por exemplo, eu comprei um produto seu, eu pago ICMS. Eu vendo, você paga também. É como se a gente sair para jantar, a gente racha a conta. O ICMS-ST é diferente. Eu pago no início da cadeia e eu pago um valor maior porque o governo ele tem um cálculo de venda, quanto você vai vender. Então ele projeta assim, ó, se você comprou por X, você vai vender por X mais 20% por produto. Então você paga antes. E essa obrigação fiscal é justamente para ele poder controlar se você está pagando corretamente esse imposto. A gente fez lá no Mercado Livre, cara, usamos as nossas ferramentas, nosso ecossistema. E aqui para a palestra eu queria fazer uma super simplificação e também aprender um pouquinho de uma ferramenta que eu não tinha utilizado, que era o N8N. Não sei se vocês já ouviram falar. N8N. É bem legal, assim, a puta de uma ferramenta. É uma ferramenta de orquestração de pipelines, tanto de dados quanto de agentes de IA. Cara, ela é muito completa, eu não tinha utilizado, foi bem bacana. Então eu fui meio que assim, cara, vou fazer um teste, um desafio comigo mesmo, assim, e utilizando IA para poder me ajudar a fazer as coisas. Então assim, eu simplifiquei bastante, tá? Então qual que é a dificuldade da CAT? Eu acho que é uma dificuldade muito válida até para qualquer case aqui de negócio, velho. Porque o que acontece? Para a CAT 06, a gente tem muitos desafios, tipo, coleta de dado de estoque.
Vocês já trabalharam com dado de estoque? Alguém já chegou a trabalhar dado de estoque de produto? Pensa no do Mercado Livre. É dado. Só que além disso, qual que é a dificuldade? É um dado volátil. Hoje meu estoque é X, amanhã pode entrar, pode sair. Então a gente tem que tirar foto do estoque todo dia. Todo dia tirar foto de estoque. Então assim, é um processamento alto. Não sei quem trabalhou com o Snapshot sabe disso. Cara, é custoso, demora, o armazenamento é pesado. Então assim, um desafio técnico, tá? Busca de notas fiscais de entrada, ou seja, o que eu comprei, né? O que eu comprei com o meu fornecedor. E aí, cara, você pensa assim, tá lá num sisteminha. Cara, geralmente você tem vários sistemas de compra por exemplo, você pode ter o SAF, SAF não, né? SAP, você pode ter um sistema próprio. Então você tem várias fontes de dados falando do mesmo tema. Aí você tem que aplicar uma lógica de cálculo, ou seja, se eu tenho um estoque de 800 e eu tenho de um determinado produto, eu tenho 800 unidades no meu estoque, a minha nota de entrada tem que ser maior. Não dá para o produto surgir do meu estoque do nada. Então, eu vou ter a nota que eu comprei e o meu estoque atual. E qual que é a ideia? Você pegar as notas, o imposto aplicado e aplicando proporcionalmente por produto. Então, se eu tiver uma nota de 1.500 produtos, eu tiver 800 no estoque, beleza, eu aplico essa nota, pronto. Agora, se eu tiver 4 notas para a mesma quantidade de estoque, eu tenho que ir aplicando proporcionalmente. Então, assim, isso eu estou explicando muito, muito por cima. Imagina que tem muito mais, como eu posso dizer assim, nuances, né? Dependendo do produto, dependendo do tipo de produto. Cara, é complicado, velho. Eu acho assim, vai ter a reforma tributária, mas, o brasileiro é difícil. Os caras fizeram para judiar. E por isso que eu falo, é importante a gente tirar essa regra do código, parametrizar, ajuda demais. Na hora que mudar esse regime, cara, você muda, não precisa mudar tanto o código, você muda a regra e vai ficar mais fácil de dar manutenção. Cara, então eu explanei aqui o que eu fiz, né? E eu apliquei um algoritmo de FIFO reverso. Então, eu pego a nota mais recente para a mais antiga e vou aplicando o imposto proporcionalmente. Eu fiz um mock de dados. O que é um mock de dados? Eu criei ali uma estrutura e inseri na ferramenta, mas a ideia é o quê? Dentro do que eu passei para vocês de arquitetura, esse cara seria uma tabela Gold, uma tabela já trabalhada, com o dado pronto para uso. Então, eu tendo essa rastreabilidade, eu consigo ter esse output de dados aqui e, consequentemente, eu consigo orquestrar ele. É importante entender o seguinte, galera, o pipeline de dados, qualquer pipeline de dados, ele vai executar e o que importa é o quê? O que vem por trás. O dado tem que estar íntegro, tem que ter validação, tem que ter mecanismos de eu saber. E eu tenho que... E o mais importante quando a gente pensa em auditoria e tributário é saber explicar esse cálculo. Eu consigo explicar esse número? Eu consigo auditar esse número? Então, beleza. Porque não tem nada pior do que aquele relatório, aquele dado que o cara chega toda hora. Mas como eu valido isso daí? Já aconteceu com vocês assim? Eu acho que nunca aconteceu. Isso é raro, hein? Quem que já desenvolveu um puta de um relatório, lindo, um dashboard, aí o usuário chegou e falou assim, tá, como é que eu baixo para o Excel isso daí? Já aconteceu com vocês? Não, né? Nunca. Teve uma vez com um usuário, velho, era muito dado. Ela falou para mim assim, e como é que eu faço para baixar isso? Eu falei, não tem como, são 20 milhões de linhas. Ela, não, vamos fazer assim, a gente baixa em 20 arquivos e depois eu junto tudo. Eu falei, como você vai juntar 20 arquivos? Ela ficou assim, ó. É mesmo, né?
Usa o dashboard, filho, pelo amor de Deus. A gente já desenvolveu, já validou a regra, tem que utilizar. Senão vira relatório Netflix. Vocês sabem o que é o relatório Netflix? Não? É aquele puta do relatório, cheio de coisa e ninguém usa pra porra nenhuma. Você vai lá, fica lá, deixa eu escolher o filme aqui. Aí você fica meia hora, você, vou dormir. Desliga, não é? Relatório é assim, velho. O cara pede 1 milhão de coisas, aí você aquele relatório lá, tá usando? Pô, a gente usa. Cara que usa. É só para aparecer bonitinho na tela. Se eu estiver falando alguma mentira aqui, velho, vocês, por favor, gritem. Eu falo porque eu já produzi alguns relatórios que, velho, era uma parada... Eu vou usar a palavra aqui, eu ia travar. Mas pensa naquele relatório assim, que é muita informação, muita coisa, que ninguém entende nada. Aí vira tipo um Frankenstein, você perdeu dinheiro, perdeu recurso e não tem uma ação. Então, assim, todo relatório, ele tem que gerar uma ação, velho. No momento que você faz o relatório e não tem nenhuma ação com aquele dado, você produziu nada, você não produziu porra nenhuma. Desculpa, essa aqui é a verdade. Para o cara olhar, bater o olho e achar bonitinho, cara, sei lá, põe a foto de um cachorro na tela, que é mais bonito. Relatório, ele tem que ter uso, velho. Tem que ter ação. Se o cara não usa o relatório, ele é inútil. Você perdeu tempo, você perdeu recurso, está processando o dado todo dia, e o cara não pede para processar uma vez por dia. Ele pede, põe umas 4 vezes por dia para eu ver aqui. Aí a empresa está lá sangrando, sem usabilidade nenhuma. Eu tenho certeza, se qualquer empresa se pegar, fazer uma revisão, toda a estrutura, todos os pipelines de dados, todos os relatórios, vai limar quase metade, coisa que não usa. Certeza absoluta. Então aqui, galera, eu fiz um mockzinho, tá? Coloquei os dados de quantidade de estoque e as notas fiscais eu quebrei ali em 3 linhas. Então eu tenho ali basicamente o quê? Um item com 1.500 unidades e 3 notas fiscais que eu apliquei o imposto. E o desafio técnico, cara, montar essa parafernália, que era a palavra que eu queria usar. Travou. Então, basicamente, cara, eu peguei um código ali em JavaScript, que eu não manjo bulhufas, pedi lá para o GPT rodar. Basicamente, aqui, geralmente, a gente faz um código muito mais robusto com Python, com Spark, ou até mesmo no BigQuery, não sei qual ferramenta, qual stack vocês estão utilizando. Cara, e aqui eu fiz uma geração simples de e-mail para o usuário poder validar, tá? Então, basicamente, o que? Ele envia o e-mail para o usuário falando, olha, a gente tem esse relatório aqui, análise de estoque, cobertura completa, quantidade aplicada, ICMS, ICMS-ST e a quantidade de notas utilizadas. Por exemplo, ali no caso, eu fiquei com uma nota ali que eu não precisei usar. Usei só 2, ela cobriu todo o meu estoque. Tá bom? Então, assim, esse é um exemplo de uma obrigação fiscal que você geralmente paga para uma empresa fazer para você. E, cara, eu tenho certeza que a gente tem expertise, tem meios, tem ferramentas de estar fazendo nós mesmos. Finalizando aqui, o ponto que eu queria trazer com vocês. Vamos olhar dentro de casa, Tem funcionários, tem pessoas que precisam da gente. A gente tem que ter consciência do nosso poder, de como nós, como profissionais de dados, seja você um analista, seja você um engenheiro, arquiteto, o quanto nós podemos ajudar o dia a dia das pessoas. Às vezes a gente só quer ali implementar coisa nova, coisa bonita, automatizar, e o nosso time, nosso colega de empresa, está ali deixando de passar tempo com a família dele, deixando de fazer as coisas que ele gosta. Por quê? Porque ele está ali no Excel, na planilha, cheio de dificuldade e a gente não está ajudando, a gente só está olhando para o nosso umbigo. Beleza? Não sei se tem pergunta, se alguém quer fazer alguma pergunta. É isso. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Hoje a gente só está analisando. Ele perguntou assim, cara, a gente faz muito relatório, muito
dashboard com as coisas que já aconteceram. Mas e aí? E as coisas que podem acontecer? Cara, isso é um desafio muito grande em qualquer empresa e por isso que nós temos o cientista de dados. Como engenheiro, eu só passo a bola para eles. Mas assim, a gente tem várias implementações de modelos de machine learning que eles podem ajudar, por exemplo, fazer uma linha de regressão logística. Cara, tem muito caso assim, por exemplo, de você analisar o que aconteceu e se antecipar. A gente pode utilizar... É porque assim, eu fui de uma época assim que a gente tinha aquela questão do machine learning. Lembra? Eu até brinquei com vocês aqui. O machine learning e tudo mais. Mas, cara, tem muito modelo que você pode fazer. E, claro, utilizando uma arquitetura muito boa de dados, para você rodar modelos preditivos e você conseguir antecipar um determinado comportamento. Por exemplo, linha de produção, utiliza muito. Se você falhou em um determinado teste no seu produto, você pode falar assim, cara, se falhou nesse teste, esse produto aqui provavelmente vai falhar ali naquela linha de produção, naquele ponto futuro. E você já descarta ele e não precisa fazer mais teste. Então, assim, não é muito a minha área, tá? Essa área de data science, eu sou mais focado em engenharia de dados, mas eu gostei muito do ponto que você trouxe. Na sua empresa hoje, como é que tá? Ele é da secretaria aqui de Santa Catarina, né? E vocês sofrem bastante, por exemplo, com chuva. É uma área extremamente estratégica, né? Por quê? Porque através de modelos ali de dados geológicos, né, geográficos, você consegue o quê? Verificar se vai ter alguma tempestade, se vai ter alguma chuva. Por exemplo, vocês não recebem aquele alerta de tempestade? Eu geralmente recebo quando eu estou no meio do alagamento. Aí não adianta nada, né? Seria interessante aprimorar para você o quê? Um dia antes falar, olha, amanhã tem a possibilidade de ter tempestade. Não sei, aqui no governo de Santa Catarina tem esse alerta? Tem? Então, é interessante. Acho que é isso, né, galera? Alguém tem mais alguma pergunta? Algum ponto? Cara, eu não posso entrar muito em detalhe, né, porque é informação confidencial do Mercado Livre, eu não pedi autorização para abrir. Mas, cara, hoje o Mercado Livre, ele usa o que a maioria das grandes players utiliza. Assim, basicamente, assim, acho que hoje qualquer empresa de grande porte, ela está utilizando todas as ferramentas, tanto de AWS, tanto de GCP, ferramentas de nuvem, de inteligência artificial. Eu não posso entrar em detalhes, tá? Mas basicamente a stack mais comum que todos os grandes players utilizam. Bom, galera, acho que é isso, né? Obrigado aí por tudo e quero tomar um chopp com vocês, viu? Vou estar aí. Tchau, tchau.